Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. A alimentação em Porto Alegre tem leve redução. Se por um lado o óleo de soja teve a redução significativa, por outro fica difícil equilibrar a balança, já que itens pesados como a batata inglesa e o tomate são os que mais tiveram aumento. Compensa em outros que aumentam, às vezes até triplicam o valor, aí acaba que não compensa. Nível de escolaridade sobe no Rio Grande do Sul. Pela primeira vez, o estado atinge a marca de 51,4% de pessoas com 25 anos ou mais com ensino médio completo. A gente também vai falar sobre os 7,8 bilhões de reais que estão aguardando para serem resgatados, depois do Banco Central criar o sistema de resgate de valores a receber. Mais de 36 mil pessoas e 2.700 empresas ainda não resgataram os valores. E você vai ver ainda, Brasil e Rússia se encontram em mais um grande concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Nossa equipe vai mostrar a preparação para o espetáculo. No próximo sábado, todos esses músicos vão estar mais uma vez aqui na Casa da OSPA. Desta vez, com o espetáculo Para Valer, que começa a partir das 5 horas da tarde. A partir de agora, no Ubra Notícias. A alimentação em Porto Alegre teve uma leve redução no mês de maio de 0,25%. Mas o consumidor não tem sentido muito efeito no bolso. Equilibrar o orçamento com a inflação tem sido uma das tarefas mais desafiadoras do Vinícius. Diferente da maioria da população que compra apenas para o consumo, ele depende de alguns produtos para manter o negócio. Nos últimos meses eu acredito que subiu bastante, na verdade, principalmente verduras, legumes, até porque o inverno nosso ele é mais rigoroso e acaba subindo. Eu utilizo bastante morangos, então para mim essa época do ano é sempre mais cruel. A pesquisa do DIEESE aponta que a cesta básica de Porto Alegre fechou o mês de maio com uma leve redução de 0,25%. Dos 13 itens pesquisados, 9 ficaram mais baratos, com destaques para o óleo de soja, que teve baixa de 35,11%, e a banana, com 6,59%. Mas essa diminuição não surtiu muito efeito no bolso dos consumidores. Nas últimas semanas eu até vejo em alguns mercados, eu frequento bastante atacados e aí até acaba ficando em destaque, né? Alguns deles baixou. Compensa em outros que aumentam, às vezes até triplicam o valor, aí acaba que não compensa. Se por um lado o óleo de soja teve a redução significativa, por outro fica difícil equilibrar a balança, já que itens pesados como a batata inglesa e o tomate são os que mais tiveram aumento. 4 itens foram responsáveis por deixar o preço da cesta básica estável em relação a abril. A batata, com aumento de mais de 12%, seguida pelo tomate, com 5,73%. Já a farinha de trigo e o açúcar tiveram elevação inferior a 2%. Quem trabalha com a venda de frutas e verduras tem percebido o impacto na renda. Principalmente no tomate. O tomate teve uma elevação dos últimos meses, aí foi o que mais subiu. E aí agora a batata, como está terminando a safra do Rio Grande do Sul, aqui começa a entrar a batata de fora, está aumentando também. Tu tem que pegar e fazer baixar a tua margem para conseguir vender, porque senão não consegue vender. Com um custo total de R$ 781,56, a cesta básica de Porto Alegre fechou maio como a segunda mais cara do país, atrás apenas de São Paulo. Os dados do DIEESE apontam que para manter uma família, o salário mínimo deveria ser de R$ 6.652,09. Quantia 5 vezes maior que a atual. As regras que classificam alimentos à base de cereais como integral já estão em vigor e o consumidor precisa ficar atento aos rótulos que devem conter o percentual desses ingredientes.
A tendência é que o consumidor comece a reparar na mudança de embalagens nas prateleiras. Ficará mais fácil de identificar os produtos integrais de verdade. Para se promover como tal, o alimento deve conter no mínimo 30% de ingredientes integrais e numa quantidade superior à de produtos refinados. Eu já vi que esse aqui mudou agora. Antes ele vinha 100% integral, agora ele está vindo de uma outra forma. A nova regra de rotulagem da Anvisa determina que produtos que descumprirem os requisitos não poderão utilizar na embalagem termos como integral ou com cereais integrais. Já os que atenderem às condições devem destacar a informação no rótulo e indicar a porcentagem do ingrediente, respeitando o padrão de fonte, cor e tamanho definidos na regulamentação. Ficar bem explicadinho, principalmente para a gente que tem idade assim, que tem mais dificuldade. Então, mais explicado para a gente é melhor. Né? Essa propriedade nutricional, ela acaba valorizando esses produtos. Então, é por isso que ficou, né, a Anvisa teve que estabelecer uma quantidade mínima desses cereais para uso da alegação integral, porque isso é uma propriedade desejada pelo consumidor. Então, os fabricantes usam essa informação e agregam valor a seu produto a partir daí. Os cereais integrais não passam pelo processo de refinamento e mantêm a maior parte das fibras, vitaminas e minerais. Eles melhoram o processo de digestão e oferecem menor absorção de açúcar. Os itens produzidos com base em cereais, grãos e farelos também dão sensação de saciedade por mais tempo. A produção de pães, bolos e cereais se adequou às novas regras desde 22 de abril deste ano. As embalagens antigas, fabricadas antes desta data, ainda podem ser comercializadas até a validade. No caso das massas integrais, as marcas terão mais tempo para se adaptar. O prazo para a mudança de rótulos termina apenas em abril de 2024. A norma não se aplica a farinhas integrais e a produtos compostos exclusivamente por cereais como o arroz integral. Descumprir a resolução da Anvisa constitui infração sanitária. Por isso, marcas que não se adequarem às novas regras podem receber penalidades, como advertência, multa, interdição de produtos e até cancelamento de alvará. O maior beneficiado é o consumidor, tá? Por quê? Porque ele não tinha parâmetros, né, do que seria um produto com ingredientes integrais, como é a característica, né, da rotulagem desse produto. Então, a demanda veio através das associações de defesa do consumidor. A gente muitas vezes é enganado pelas informações ou pela falta das informações, né? E agora ficou mais claro. E agora uma boa notícia para pacientes com câncer de mama. Um estudo divulgado no encontro anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica mostrou que o remédio Ribociclib reduziu em até 1/4 o risco de retorno da doença. O estudo clínico mostrou que o medicamento Ribociclib aumenta a taxa de sobrevivência de pessoas diagnosticadas com a forma mais comum da doença, o câncer de mama sensível ao bloqueio hormonal, que corresponde a 70% dos casos. O uso do remédio combinado com a terapia hormonal reduziu em 25% o risco de retorno da doença. As conclusões do estudo foram apresentadas no encontro anual da Sociedade Americana de Oncologia, o maior congresso da área do mundo. O Ribociclib é utilizado no tratamento do câncer de mama para bloquear o estímulo hormonal e a ação de proteínas que promovem o crescimento de células cancerosas. E essa droga veio em adição ao hormônio por 3 anos, né, e mostrou que tem um impacto bem significativo em atrasar uma eventual recidiva, né, e esperamos que com isso aumentar mais ainda a chance de cura. São dados preliminares, então nós ainda não temos todos os dados para dizer que essas pacientes vivem mais pela medicação, mas os dados que apareceram até agora são muito animadores porque diminui muito o risco de que a doença volte. Os pesquisadores seguem o acompanhamento da saúde dessas mulheres para verificar se os resultados animadores se mantêm a longo prazo. Por enquanto, os médicos devem aguardar a aprovação de uma nova indicação em bula ao Ribociclib, para que depois possa ser prescrito às pacientes. Aguardando a aprovação, né, da droga nesse cenário, lembrando que a gente já tem essa medicação. A gente só vai expandir a indicação dela, que antes era para doença metastática, e agora provavelmente entrar no cenário preventivo.
preventivo, então uma mulher que teve câncer de mama, e nós vamos aumentar a chance de que nunca mais volte. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 2 milhões de pessoas são diagnosticadas por ano com câncer de mama, o que faz dele o líder de tumores mais incidentes. Apenas no Brasil, o Instituto Nacional do Câncer prevê que a cada ano 73 mil casos serão diagnosticados. A notícia de um câncer de mama aos 23 anos transformou a vida da Evelyn num turbilhão. Até então era um nódulo de gordura, até pela minha idade, né, por não ter histórico familiar na época, por também não apresentar nenhum outro sintoma além do nódulo. Mas eu fiz a cirurgia para retirada desse nódulo, e depois de um mês, esse mesmo médico me chamou para conversar no consultório, dizendo que o nódulo não era de gordura, e sim um carcinoma, um câncer invasivo. Graças à ciência e aos tratamentos, 12 anos depois do diagnóstico, ela segue em acompanhamento sem deixar os sonhos de lado. O maior deles foi a chegada do tão esperado filho. Acho que a ciência me ajudou até antes de eu saber que eu tinha câncer, né? Com acesso a diagnóstico, acesso a tratamento, ao médico que já conhecia um pouco do universo do câncer para poder me olhar com mais atenção. Até hoje, para eu conseguir ter o meu filho, a ciência continuou sendo minha amiga, né? Cerca de 7,8 bilhões de reais estão aguardando para serem resgatados. Isso porque, depois do Banco Central criar o sistema de resgate de valores a receber, muitas pessoas acabaram não pegando de volta as quantias que foram deixadas de lado no sistema financeiro. A gente acompanha detalhes agora na reportagem. Quem não gosta de um dinheiro extra, não é mesmo? Ainda mais quando o começo do mês já chegou e grande parte dos valores já foram usados para pagar as contas. Mas você aí de casa já pensou que pode ter um dinheiro não resgatado? Depois da criação do sistema de resgate de valores a receber do Banco Central, que é um mecanismo que permite as pessoas encontrarem e sacarem quantias que foram deixadas de lado no sistema financeiro, muito dinheiro ficou parado. Até abril deste ano, mais de 3 bilhões de reais foram devolvidos. No total, 11 bilhões foram esquecidos. Ou seja, mais de 7 bilhões de reais ainda faltam ser resgatados. Mais de 36 mil pessoas e 2.700 empresas ainda não resgataram os valores. As agências bancárias detêm o dinheiro que ainda não foi devolvido, seguidas pelas administradoras de consórcios, cooperativas, financeiras e instituições de pagamento. Entre os meses de março e abril, o volume de recursos disponíveis para resgate aumentou 12%. Só que houve uma queda no número de resgates feitos pelas pessoas e empresas, cerca de 48,7%. Grande parte dos beneficiários do sistema de resgate tem valores abaixo de R$10 para resgatar. Se você aí de casa ficou curioso para saber se é um dos beneficiários, basta acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br/público e conferir. Depois do intervalo, a gente vai te mostrar que o nível de escolaridade subiu aqui no Rio Grande do Sul. Pela primeira vez, o estado atingiu a marca de 51,4% de pessoas com 25 anos ou mais com ensino médio completo. E você vai ver também, Brasil e Rússia se encontram em mais um grande concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. A nossa equipe vai mostrar a preparação do espetáculo. A gente volta já já com mais Ubra Notícias. O Rio Grande do Sul alcançou pela primeira vez a marca de 51,4% das pessoas com 25 anos ou mais com ensino médio completo. Vamos ver. A pesquisa nacional por amostra de domicílios mostra que o gaúcho está estudando mais. 51,4% das pessoas acima dos 25 anos concluíram no mínimo o ensino médio. Pela primeira vez na série histórica, esse percentual ultrapassou os 50% da população. Mesmo com a melhora no indicador, o estado ficou abaixo da média brasileira, que atingiu 53,2%. O estudo mostra ainda que o número de pessoas com ensino superior completo no estado subiu de 17,1% em 2019 para 19,6% em 2022.
Entre aqueles que não completaram a educação básica no estado, 2,3% não tinham instrução, cerca de 31% tinham ensino fundamental incompleto, 9,9% fundamental completo e 5,2% o ensino médio incompleto. A pesquisa aponta ainda que 232 mil pessoas com 15 anos ou mais são analfabetas no estado. A taxa é maior entre idosos, pretos e pardos. A educação financeira está prevista na Base Nacional Comum Curricular desde 2020, mas a implantação desse tema no dia a dia das escolas ainda é um desafio. Nesta escola estadual em São Paulo, é o professor de matemática que ensina aos alunos as noções básicas de educação financeira. Fazendo essa economia, eu vou conseguir chegar lá? A aula hoje foi sobre o uso do cartão de crédito. A ideia dessa aula é eles entenderem que assim, se eu conseguir efetuar o pagamento, eu terei que pagar juros, terei que pagar multas, eu tenho que fugir justamente dos juros e multas, dessas dívidas que são cobradas no cartão de crédito. Aprendi que o cartão de crédito ele pode ser bom, mas na maioria das vezes você pode acabar se endividando se você não tiver o controle dos seus gastos. Eu estou percebendo mais como o dinheiro é importante, como usar o meu dinheiro. Falar de dinheiro ainda é um tabu para muita gente, mas a falta de uma educação financeira tem levado milhares de brasileiros para a inadimplência. Por isso, usar a escola para transpor esses obstáculos pode ajudar muito as próximas gerações. E o ideal é que esse aprendizado use o cotidiano dos próprios alunos. Por exemplo, vai ter uma festa junina, que é muito comum nessa época do ano, a gente pode fazer uma gestão compartilhada dos recursos da festa junina. Quanto dinheiro a gente precisa arrecadar? Onde a gente vai usar esse dinheiro? Atividades que façam a criança olhar para a própria situação e pensar sobre como ela lida ou poderia lidar com determinada situação e quais as consequências disso, né? Mas é claro que para entender as finanças, o estudante também precisa estar em dia com o aprendizado das outras matérias. E um desafio para os professores é saber como ensinar o que às vezes eles mesmos não aprenderam. Para auxiliar nesse processo, o Ministério da Educação disponibilizou na internet cursos e dicas, tudo de graça. Para que o professor possa lidar com isso, ele precisa pensar sobre a saúde financeira dele, né? Não tem como um professor que tem dívidas em casa estar falando com segurança com os alunos dele sobre como evitar ter dívidas, né? No fim, a lição, para quem ensina e para quem aprende, vai muito além das finanças. Discutir a educação financeira nessa faixa etária faz com que a criança consiga fazer uma leitura crítica da realidade, da sociedade que viva, e aí se sinta seguro para participar dessa sociedade e também entrar no mercado de trabalho que em breve ela vai participar. Vai muito além de saber o que fazer com o dinheiro. É ter essa leitura crítica de todo o cenário financeiro que a rodeia. Essa semana foi comemorado o Dia Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Eles são fundamentais para ajudar no reaproveitamento do lixo, que ainda é pequeno no Brasil. A separação dos recicláveis é um hábito diário do seu Fred. Eu lavo tudo, deixo tudo limpinho e com isso eu já separo tudo, os orgânicos do reciclável, e aí levo para os tambores. Morador e síndico deste prédio no centro de São Paulo, ele iniciou uma campanha de conscientização sobre reciclagem. O caminhão da prefeitura recolhe os resíduos uma vez na semana. Eu passei uma circular para todo o prédio e com isso a gente teve uma grande resposta. Pena que o exemplo positivo não é a realidade de todo o país. Apenas 4% dos resíduos são reciclados no Brasil. A Alemanha reaproveita 68% e a Suécia 55%. Nesta Semana do Meio Ambiente, o movimento Juntos pela Reciclagem promove a mudança do significado da palavra lixo no dicionário UAS da língua portuguesa. A partir de agora, é qualquer material que ainda não pode ser reciclado ou reutilizado ou compostado. Portanto, garrafa PET não é lixo, latinha também não, nem embalagem de chocolate ou salgadinho. As pessoas querem ver no dicionário
o registro da alteração dos sentidos das palavras para tomar consciência das transformações que ocorrem no mundo. A ação partiu de grandes empresas de alimentos e bebidas que querem compartilhar a responsabilidade da reciclagem com os consumidores. Pensar em pesquisa e desenvolvimento, investir para as embalagens do futuro, que sejam mais recicláveis e também toda a parte de logística reversa e incentivos para essa cadeia. Há um potencial enorme para aumentar a reciclagem no país. Para isso, é preciso reconhecer o valor das catadoras e catadores de materiais recicláveis, que tem hoje um dia nacional para homenageá-los. Esses profissionais, muitas vezes, atendem locais onde o poder público não chega ou não consegue suprir a demanda. Estima-se que 800 mil pessoas vivam da reciclagem no Brasil. Esta cooperativa na Zona Oeste de São Paulo recebe 160 toneladas de resíduos por mês das mãos de 70 catadores. A maioria dos materiais é retirado de condomínio. O poder público passa uma vez na semana. E muitas vezes o prédio tem várias torres e o local onde eles acondicionam o material sempre é pequeno. E eles precisam que sejam feitos em mais vezes. Então, uma vez passa o caminhão da prefeitura e eles sempre chamam a gente passa mais uma ou duas vezes na semana no mesmo local. O catador, essencial para a economia circular, vê no resíduo oportunidade. Depois de perder o trabalho na construção civil durante a pandemia, o Gilberto fez do material reciclável fonte de renda para ele, a esposa, os 3 filhos e outras famílias. Hoje eu retirei de 32 condomínios. A reciclagem é o foco, daqui para frente é o foco, né? Que além das melhorias para o meio ambiente, ela é rentável. Cerca de 4 milhões de pessoas são esperadas na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo, para a 27ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+. A cada ano o evento cresce e, junto com ele, as conquistas reivindicadas nas últimas décadas. Eram só 2.000 pessoas, o trânsito quase não parou na Avenida Paulista e poucas imagens foram feitas. Mas tudo já estava lá na primeira Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, em 1997. A alegria, a bandeira do arco-íris e, acima de tudo, o pedido por respeito. O Ari, bancário de 58 anos, foi um dos que participaram das primeiras edições e lembra bem como tudo era. O pessoal olhava assim, de um certo olhar diferente do que hoje, né? Hoje em dia existe ainda o preconceito, que é difícil de combater esse preconceito. Eu acredito que um dia, né, ainda vai amenizar. Mas assim, eu acho que daquela época para cá mudou muita coisa. A parada cresceu e conquistas aconteceram. A grande conquista, né, é a união civil, né? Que é o casamento, que a gente falou desse tema em 2005, né? E aí a gente só conquistou o direito ao casamento e pelo STF a partir de 2013, né? A gente falava em 2006 da questão da criminalização da homofobia e viemos até 2019, quando de fato a criminalização foi equiparada ao racismo. Mesmo assim, o Brasil ainda segue líder em índices nefastos. Só no ano passado, 159 travestis e mulheres trans e 97 gays foram assassinados no país. São as maiores taxas do mundo, ou seja, ainda há um caminho longo pela frente. Justamente por isso, a Parada do Orgulho LGBT pinta a Paulista de colorido em sua 27ª edição para pedir por mais. Queremos por inteiro e não pela metade, foi o tema escolhido para a festa deste ano, que pede um olhar mais amplo das autoridades para os direitos desse público. Um dos principais focos é aumentar as políticas públicas para esse público através do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Quando a gente fala da questão da Minha Casa Minha Vida, por exemplo, né, não há um recorte para a população LGBT, porque o Minha Casa Minha Vida ele contempla apenas a família tradicional, papai, mamãe e filho. A gente precisa democratizar, né, a questão dos planos de governo, né, e incluir toda a população LGBT nele. A parada acontece neste domingo a partir das 10 da manhã. Da Paulista, o cortejo descerá pela Rua da Consolação até chegar na Praça Roosevelt, na República, no centro da cidade. Serão 19 trios elétricos desfilando pelo trajeto. Entre as principais atrações estão Pablo Vittar, Daniela Mercury e uma série de outros artistas independentes.
Neste sábado, o Brasil e a Rússia se encontram em mais um grande concerto da OSPA. E o Rafa Rezende foi lá na casa da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre acompanhar um pouco da preparação para o espetáculo. São mais de 70 anos de história, levando músicas de qualidade e experiências únicas para as pessoas. Amanhã, a OSPA realiza mais um grande espetáculo em 2023. Sob regência do maestro Manfredo Schmitz, o concerto vai unir o Brasil e a Rússia e promete emocionar a plateia, além de levar um ar romântico ao espetáculo que acontece antes do Dia dos Namorados. O concerto começa com a abertura brasileira do compositor Dmitri Servo e na sequência nós vamos ter o concerto para trombone e orquestra com José Milton Vieira, que é o nosso primeiro trombone da orquestra, né? São duas estreias brasileiras, né? E é uma música muito acessível assim para o público, né? Tem ritmos que lembram muito a música do Nordeste do Brasil, tem momentos de contemplação, obras realmente muito interessantes. Na segunda parte nós vamos para um lado romântico, né? Já preparando o 12 de junho, né? Que é o Dia dos Namorados. Vamos ter o Vocalize do Rachmaninov, que é um compositor russo, do qual nós estamos celebrando 150 anos de nascimento. E termina o concerto com uma das grandes obras do Tchaikovsky, que é outro compositor russo, que é a abertura à fantasia Romeu e Julieta. Tenho certeza que as pessoas vão adorar o espetáculo. No próximo sábado, todos esses músicos vão estar mais uma vez aqui na casa da OSPA, desta vez com o espetáculo Para Valer, que começa a partir das 5 horas da tarde. Um dos pontos altos da atração será a participação do trombonista da OSPA, José Milton Vieira, que foi convidado e vai realizar solos com o instrumento durante a apresentação. Este concerto é mais um dos tantos que vem enriquecendo o repertório brasileiro para trombone. Esse instrumento magnífico tem crescido muito em termos de repertório e eu me sinto muito lisonjeado de ser um dos intérpretes que vem trazendo à tona o repertório, que vem propondo para compositores uma colaboração em prol de melhorar o repertório e não só melhorar, mas crescer o repertório de trombone brasileiro. Cerca de 70 músicos de diversos instrumentos vão participar do concerto, retirando da partitura e levando diretamente ao ouvido do público as melhores melodias, para alegrar e surpreender a todos. Um programa extremamente atraente, romântico, moderno, tem vários elementos muito especiais. E também a grande satisfação de ter o José Milton Vieira como nosso solista, ele que é um dos grandes expoentes no trombone, não só no Brasil, mas também no mundo. Então é um concerto imperdível. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Simpla ou então amanhã na casa da OSPA, do meio-dia até às 5 horas da tarde. Os valores variam de R$10 a R$50 e o estacionamento é de graça. A grande apresentação começa a partir das 5 horas da tarde. Música ao vivo de qualidade. Não só isso, este concerto vai ter 2 estreias brasileiras e é muito importante que para uma orquestra como a OSPA, que é uma orquestra do estado do Rio Grande do Sul, está fazendo estreias, apresentando um novo no repertório orquestral. Então as pessoas que possam vir a este concerto irão ver este novo acontecer. O Ubra Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Não esquece que logo mais às 9 da noite tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. Um bom final de semana para você e até segunda-feira.